Salve, salve nação! No coração dos Estados Unidos, em Orlando, o Flamengo vai entrar em campo amanhã para encarar nada mais, nada menos do que os donos da casa, Los Angeles Futebol Clube, que é o atual campeão da MSL. Então não é qualquer time que joga uma barbaridade. Atual campeão a gente já sabe, não se mete. E detalhe, o Flamengo entra em campo, mesmo classificado para a próxima fase, com um desafio enorme de ser o único time brasileiro a conseguir 9 pontos na fase de grupos. O Botafogo perdeu hoje, o Palmeiras vai perdendo para o time do Messi e o Fluminense ainda entrará em campo para o seu terceiro jogo. Mas, como empatou o primeiro jogo, não conseguirá chegar a 9 pontos. Então o Flamengo pode simplesmente, nessa fase de grupos, ser o melhor brasileiro e, se tudo der certo, invicto na fase de grupos. Na próxima fase, terá grandes desafios, como, por exemplo, pode ser o Bayern de Munique e pode ser o Porto. Mas também segue acreditando no título que, para que ele seja conquistado, vai ter que passar pelos gigantes europeus. E quando eu falo gigante, não estou falando de Chelsea, estou falando de Real Madrid, City e Bayern de Munique. Até mesmo a Inter de Milão, que foi a vice-campeã da Champions League para o atual campeão PSG. Então toda essa rapaziada está nesse Supercopa do Mundo de clubes. E o Flamengo, se quiser sagrar-se campeão, terá que não só vencer o jogo de amanhã, mas também vencer pelo menos um desses gigantes europeus. Agora é o seguinte, o Flamengo chegando a 9 pontos, é líder do grupo, e dá uma desviada dessas grandes equipes que também são líderes de seu grupo. Isso é mega importante para o Flamengo e o Flamengo não deve poupar ninguém. Acho muito difícil que o Felipe Luiz queira poupar, embora tenha atletas que jogaram menos. Por exemplo, no primeiro jogo contra o Esperance, o Pedro foi titular. Já contra o Chelsea, ele preferiu o Plata. Então eu imagino que nesse jogo, que também tem uma importância menor em relação, por exemplo, ao do Chelsea, o Pedro volte a ser titular nesse time. Cebolinha, que pouquíssimo fez nesse Mundial, tem chances de entrar do lado esquerdo. Afinal de contas, o Luiz Araújo jogou 2 partidas inteiras, tanto contra o Esperance, que ele fez um gol, contra o Chelsea, que ele se dedicou muito. Então, se o Felipe Luiz pensar em poupar alguém, eu acredito que o Luiz Araújo entra nessa conta. O Wesley não jogou a primeira partida, mas jogou a segunda e entrou naquela sinuca de bico que deu um estresse danado na nação rubro-negra. Bem provável que seja poupado para esse jogo, afinal de contas o próximo vem pedreira por aí. Então, se ele vier a cometer algum erro contra esse time, o Los Angeles dificilmente ele jogará o mata-mata nas oitavas. Então, a provável escalação do ataque do Flamengo deve contar com o Pedro, o Bruno Henrique, como não jogou tantos minutos contra o Chelsea, deve ganhar minutos, não sei se no início da partida ou se no decorrer, mas o fato é que o Bruno Henrique vai entrar, é o nosso super craque desse Mundial, jogando uma barbaridade. E mais, acho que o Felipe Luiz está guardando as suas principais peças para o City, para o Real Madrid. Porque, por exemplo, no meu entendimento, a formação onde o Flamengo é mais mortal e tem os seus melhores jogadores em cada posição é o Luiz Araújo na esquerda, podendo fazer aquela chapada dele que ele fez contra o Esperance, o próprio Bruno Henrique do lado direito, que gera muito volume de jogo, cortando para o meio, e também na jogada aérea, que surgiu o segundo gol do Danilo no escanteio, e o Pedro de centroavante. No meu entendimento, essa formação deixa o Flamengo na sua força máxima. O problema é que quando a gente pensa nessa formação com Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo, que esses três só o Pedro está devendo, você deverá abrir mão de um meio-campista. E aí nós temos Arrascaeta e Gerson, que são titulares absolutos, o Jorginho, que chegou, vestiu a 5 e falou minha bebezinha, e o Eric Pulgar, que está jogando absurdo. Então o Flamengo agora ele acaba tendo alguns desafios em relação à sua formação. Ou o Felipe Luiz pode continuar surpreendendo o mundo e colocar uma formação com 3 zagueiros, por exemplo, e o Luiz Araújo e o Bruno Henrique praticamente de pontas. Já imaginaram como seria esse Flamengo? Se o Flamengo mete uns 3 zagueiros com Léo Ortiz, Léo Pereira e o Danilo lá atrás? Seria um absurdo.
Na hora de colocar os pontas, bota o Luiz Araújo do lado esquerdo. Ele já faz esse corredor com muita maestria. O Bruno Henrique do outro lado fazendo isso tudo. E aí a gente abre espaço para colocar esse meio-campista espetacular, que é o Gerson Arrascaeta, o Jorginho e o Eric Pulgar. Então essa formação ficaria 5, 4 e mais o Pedro ali. Espetacular. Alô, Felipe Luiz, já te dei uma formação prontinha de um time mega ultra super ofensivo, sem abrir mão do seu meio de campo de qualidade. Claro que atacando um time, por exemplo, como é o Los Angeles, daria facilmente para jogar, porque você teria um meio de campo de muita qualidade, você teria os pontas na maior parte do jogo enfiado lá dentro do campo do adversário e o Pedro fazendo aquele pivôzão e tendo esse suporte, essa ocupação de espaço no meio de campo com os 4 melhores meio-campistas que o Brasil levou a campo. A gente está vendo que não foi tão difícil como a gente imaginava vencer os europeus, ou pelo menos arrancar o empate, mas a gente sentiu também que essa última rodada tá salgada. Simplesmente o Botafogo perdeu por 1-0 para o Atlético de Madrid, que continuou eliminado, mas saiu de campo com vitória, vendeu caro esse jogo para o Botafogo, mas sim, jogou de igual para igual. A gente viu o Palmeiras sair no placar agora, o jogo tá rolando, 1-0 para o time do Messi, também uma dificuldade enorme por conta do conjunto da obra. O Palmeiras, mesmo com derrota, se classifica com apenas 4 pontinhos. O Palmeiras está se classificando porque os outros times estão chegando a 3. Então, o Palmeiras está conseguindo se classificar e também por causa do saldo de gols. Mas, quando vier o mata-mata, meu parceiro, você vai separar os homens das criancinhas. O Botafogo simplesmente perdeu a primeira colocação para o PSG por conta da derrota de ontem. E o Palmeiras também está perdendo a sua liderança agora para o time do Messi, que está chegando a 7 pontos. Então, o Flamengo, que já venceu o Chelsea, já é histórico, assim como o Botafogo venceu o PSG. O Flamengo pode ser o único time com 9 pontos, já vai subir muito o sarrafo. E no mata-mata, o Flamengo tem grande chance de pegar justamente o Porto, que está lutando ali para não cair, ou o Benfica. Então, o Flamengo pegando algum time desses segundo escalão tem tudo para avançar para as quartas de final e aí sim ter que encarar um Botafogo, por exemplo, e depois ter que pegar aí um gigante City e entre outros que a gente considera mais difícil. É provável que o Flamengo encare pelo menos 2 gigantes, seja Real Madrid, seja City, seja PSG, até a trajetória da final. Mas continuo muito centrado, mesmo flamenguista, estou tentando não ficar emocionado com as atuações do Flamengo. Acredito que amanhã vai ser mais uma atuação diferenciada e a gente não vai precisar sofrer com a segunda colocação do grupo. Mas ainda assim, o Flamengo vai pegar os segundos colocados, que antes não poderiam ser os brasileiros, porque eles estavam todos na primeira colocação. Agora aumentou as chances de pegar um brasileiro por conta que o Palmeiras está caindo para segundo colocado, o Botafogo caiu para segundo do grupo, e aí a gente pode se enfrentar. Rapaziada, vocês também estão acreditando na vitória do Mengão amanhã? Deixa o seu like aqui. E claro, amanhã vai ter pré-jogo e vai ter pós-jogo. Me aguarde aqui para fazer aquela super live. Sei que o jogo não é tão cedo, começa às 22 horas, então o jogo acaba meia-noite, mas eu não poderia deixar de fazer uma live de pós-jogo com vocês. Beleza? Tamo junto, até amanhã. É nóis.